Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando aqui nosso sexto dia de aula de homilética 1 e 2. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Estamos aqui nesse tema tão importante, nessa matéria tão importante, que é a matéria de homilética, a arte de pregar. Hoje nós estaremos trabalhando principalmente sobre os 3 tipos de sermões, os mais usados, é claro, que é o temático, o textual e o expositivo. Existe um outro chamado também tópico textual, a gente vai ver. Estaremos trabalhando hoje no livro Texto, do Brodos, no capítulo 10, da página 61 e diante, e também o livro texto indicado para vocês do Jerry Kay, capítulo 1, da página 39 em diante. E eu separei, inclusive, para vocês, meus irmãos, querendo Deus, eu separei aqui, eu quero passar algumas coisas para vocês sobre uma aula que eu tive com o próprio Russell Shedd no ano de 1999. O Seminário Betel Brasileiro, em fevereiro, teve a Semana Teológica e a missionária Durvalina Bezerra chamou o Dr. Shedd, pastor Russell Shedd, para nos dar uma semana de ministração sobre pregação expositiva. E eu tenho com muito carinho ainda aqui, né, o esboço de todas as aulas dele, algumas anotações, inclusive, pelo que me parece, anotações do próprio Shedd, né, nessas folhas, e eu vou estar dando uma breve síntese desse material para vocês. É claro que daqui em diante a gente vai estar trabalhando bastante sobre esse sermão expositivo, e eu me lembro que eu peguei esse material com um amigo meu, que hoje é pastor, Davi Rocha, e eu guardo tanto o material do Shedd, quanto até as anotações do Davi Rocha com muito carinho, porque foram aulas maravilhosas. Inclusive, eu tenho aqui comigo algumas fitas antigas que eu não digitalizei. Fica aqui o convite para algum irmão, se um dia quiser digitalizar para a gente estar utilizando aqui no seminário, sobre essa semana de pregação. É um material caseiro que um dos alunos gravou, fica até um pouco trêmula a gravação, que naqueles dias não era costume gravar pregações, né? Era mais costume se gravar o áudio em fita cassete. Então, eu devo ter esse material guardado aqui nas minhas fitas, nos meus vídeos antigos, mas eu não digitalizei. Então, hoje a gente vai estar trabalhando sobre isso, e eu não tenho dúvida que vai ser muito bom, porque vai esclarecer muitas dúvidas dos meus irmãos, tá bom? Como é costume, meus irmãos, eu gosto sempre de dizer que as nossas aulas são gravadas para que vocês possam reutilizar esse material. São gravadas também essas aulas para que futuros alunos em EAD estejam utilizando desse material como parte do acervo do curso em EAD. E também gravamos essas aulas para que, por meio dessas aulas, muitos irmãos que, porventura, assistirem às nossas aulas e desejarem aprender sobre esses temas, possam estar aplicando em suas igrejas locais e, assim, sendo bênçãos nas suas igrejas. Então, a gente grava também por isso, tá bom? E agora, meus irmãos, vamos ler um texto bíblico que se encontra no Salmo de número 56. Hoje, como nós estaremos trabalhando sobre essa questão dos 3 tipos de sermões mais utilizados, eu gostaria que você abrisse agora na sua Bíblia, Salmo de número 56. Eu quero ler aqui eu quero ler o título e também quero ler com vocês os primeiros versículos. Eu vou estar lendo aqui em 2 versões, tá bom? Mas eu gostaria que o irmão que puder, abra sua Bíblia, Salmo 56, e leia para nós o título, e depois leia logo na sequência os primeiros 3 versículos. Pode ler quem encontrou e desejar. Deus está comigo. Hino de Davi ao regente do coro com a melodia de
A pomba calada em terra distante, escrito por Davi quando os filisteus o prenderam na cidade de Gate. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois estou sendo atacado por inimigos que estão sempre me perseguindo. O dia inteiro eles me atacam, e são muitos os que lutam contra mim. Quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Ótimo. Algum outro irmão tem alguma versão diferente ou um cabeçalho diferente? Tem aqui, pastor. Pode ler, então. Davi roga a Deus que o livre dos seus inimigos e confia em que ele lhe conceda. Aí diz assim, o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo o dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Joia, obrigado, irmão Miriam. Alguém tem mais alguma versão diferente? A minha muda pouca coisa, pastor. Mas qual que é a versão da irmã? É RA. Revista e atualizada. Pode ler. Conforto na perseguição. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Em me vindo temor, hei de confiar em ti. Joia. Muito bem. Aqui, meus irmãos, eu estou abrindo para vocês também, Almeida atualizada, aparece apenas Salmo 56, e logo na sequência vem: compadece-te de mim, ó Deus, pois os homens me calcam aos pés e, pelejando, me afligem o dia todo. Os meus inimigos me calcam aos pés o dia todo, pois são muitos os que insolentemente pelejam contra mim. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Mas prestem bastante atenção que aqui só vem Salmo 56 e já pula, né? Logo na sequência para o versículo 1. Agora, eu estarei mostrando também aqui para os irmãos um outro texto, olha só que interessante, que está aqui nessa versão, que é a corrigida e fiel. Olha só o que aparece aqui nessa versão. A mesma coisa, Salmo 56, tem misericórdia de mim, ó Deus. Podem ver que é bem próximo do que a irmã acabou de ler e os irmãos. Essa daqui é a Almeida Corrigida Fiel. Tá? Agora eu vou ler para os irmãos na NVI. Olha só, eu já explico o motivo pelo qual eu pedi para vocês lerem nessas versões. Na NVI está assim, ó, Salmo 56, e aí vem um cabeçalho. Para o mestre de música. De acordo com a melodia, uma pomba em carvalhos distantes. Poema epigráfico davídico. Quando os filisteus prenderam Davi em Gate. Ponto final. E aí vem o versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens me pressionam o tempo todo, me atacam e me oprimem. E aí segue o texto. Bom, por que eu fiz questão de ler esse texto hoje, esse salmo tão lindo, que é um salmo em que Davi está clamando a Deus, pedindo o socorro de Deus? Porque hoje nós estaremos trabalhando exatamente sobre os 3 tipos de sermão. Sermão por tópico, sermão textual e sermão expositivo. E esse salmo aqui vai dar para a gente fazer várias lições de casa aqui em aula hoje, mostrando as diferenças de cada um desses sermões.
Há pouco, quando eu pedi para vocês lerem, eu tenho várias versões bíblicas aqui, então, na maioria das versões bíblicas, quando eles realmente fazem, né, ali o cabeçalho do Salmo, algumas Bíblias vão ter esse título em itálico, ou quem sabe em destaque, né? Que nem aqui na minha revista e atualizada, olha só, está em destaque, conforto na perseguição, e depois vem algumas palavrinhas. Ao mestre de canto, segunda melodia, a pomba dos terebintos distantes, hino de Davi, quando os filisteus o prenderam em Gate. Quando nós estivermos dando aula de introdução ao Antigo Testamento e o Novo Testamento, isso vai ficar muito claro para vocês. Mas agora, exatamente agora, eu quero só deixar nesse texto e já deixar aqui uma síntese de algo muito importante. Os Salmos e o cabeçalho dos Salmos, principalmente esses títulos que vêm sobre os Salmos, que geralmente está em itálico, na maioria das traduções. No manuscrito original, havia isso. Ou seja, quando Davi escreveu esse salmo, ele pôs um cabeçalho, ele pôs um título, ou, se preferir, um tema. Quando nós temos nas Bíblias muitas versões que os tradutores pegam do original e passam para o português, como nós vimos aqui, como eu mostrei para vocês nessas duas versões, mais uma vez, olha só, ele simplesmente coloca Salmo 53 e já entra no versículo 1. Olha só, como eu mostrei há pouco, né? Ó, aqui, onde está? Aqui, ó, 56. Tá vendo? Não tem o cabeçalho logo na sequência e também não está dando nenhum resumo do que o tradutor, né, quis deixar como um cabeçalho, dizendo, esse salmo trata, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, por exemplo. Então, por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Estou falando tudo isso porque hoje, ao lermos aqui e aprendermos nos livros textos e nos slides sobre esses 3 tipos de sermão, vai ficar muito claro que no sermão expositivo, até o cabeçalho a gente vai utilizar. Já no sermão temático, talvez sim, talvez não. E no textual, talvez sim, talvez não. Mas no sermão expositivo, um cabeçalho como esse, ou fazer um estudo como esse que eu acabei de dizer para os irmãos, vai fazer toda a diferença na minha explicação desse salmo. No sermão expositivo, essa Bíblia, por exemplo, Almeida e atualizada, ou como eu tinha compartilhado para vocês também aqui, essa outra Bíblia, que é a Bíblia Almeida Corrigida Fiel, só ela não nos dá dicas de quando Davi escreveu esse salmo. Então fica uma dúvida, quando Davi escreveu esse salmo? Não sabemos. Mas já na NVI, na Corrigida e Atualizada, e muitas outras Bíblias, ao colocarem o título que está lá nos textos e nos manuscritos originais, aqui há uma dica muito grande para nós, ou seja, cria uma ideia aonde Davi estava quando escreveu esse salmo. Tá bom? Então, eu só quis hoje ler esse texto aqui, eu nem fiz um comentário, a gente já vai mergulhar agora no sermão temático, textual expositivo, mas eu quis mostrar para vocês que no sermão expositivo, quando formos aprender sobre ele, vocês notarão que um simples cabeçalho, uma informação que foi preservada ao longo de séculos e milênios, tanto pelos copistas, quanto pelos escribas, quanto pela tradição da igreja, essa preservação vai nos dar matéria-prima para podermos desenvolver um sermão expositivo, eu diria, com muita propriedade.
No sermão temático, essa informação é útil, e no sermão textual ela é muito útil, assim como no sermão tópico textual também será muito útil. Mas no sermão expositivo, essa informação é extremamente útil, e a gente vai chegar lá. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Eu não sei se vocês ficaram com dúvidas, se eu mais dificultei do que eu facilitei, mas deu para notar que o título dos Salmos foi preservado em alguns salmos pelo próprio escritor dos Salmos. Agora, tem salmos que nós não sabemos nem quem é o escritor e nem tem um cabeçalho, não foi preservado. E o que entendemos sobre isso? Nós entendemos o seguinte, que o Espírito Santo de Deus quis deixar o título para deixar uma mensagem para nós. E naqueles que ele não quis preservar o título, é porque ele tem um propósito também nessa ausência. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Não. Tá jóia? Alguma pergunta, alguma dúvida? O título é um indicativo, né? O título é indicativo. Até para ajudar no sermão. Exatamente. Mas olha que curioso, Júnior. Vamos pegar aqui, aproveitando isso que você falou, vamos pegar agora aqui, Salmo 119. Quem escreveu o Salmo 119, meus irmãos? Quem escreveu o Salmo 119? Moisés, não? Vamos ver os irmãos. O que vocês acham? O Júnior já deu a dica dele. O que os irmãos acham? Quem escreveu o Salmo 119? Foi Davi, pastor? Então, quem mais? Moisés, Davi, quem mais? Também Eu acho acho que foi vários autores, né? Também Hã? acho que foi Davi. Eu acho que foi vários autores, não foi uma pessoa só, né? Então, eu, de fato, vou dizer para vocês que eu não sei. Eu também não sei, porque o texto bíblico não dá menção. Por outro lado, eu deduzo que foi Davi. Porque ele é muito parecido, Salmo 119. Ó, pode ver, eu abri aqui na Corrigida Fiel, Almeida Corrigida Fiel, não tem nenhuma menção. E também abri aqui para vocês, e vou compartilhar agora para vocês, na outra versão, que é essa daqui, a Almeida atualizada, também não parece. Já no o Salmo 19, o Salmo 19, que é o Salmo de Davi, ele é como se fosse uma síntese do Salmo 119. E conhecendo o amor que Davi tinha pela Bíblia, eu deduzo que o escritor do Salmo 119 é Davi. Deduzo. Mas pode ser qualquer outro escritor, tá, meus irmãos? Pode ser Asaf, pode ser os filhos de Coré, pode ser o próprio Moisés, pode ser Salomão, pode ser, ou pode ser um outro autor desconhecido. Né? Eu deduzo ser Davi. A maneira em que ele escreve, a maneira em que ele faz a sua poesia, eu deduzo. Por que eu estou te falando isso e por que eu fiz essa pergunta a vocês? Porque o Júnior tinha dito que o título é o indicativo. Então, quando nós temos esse indicativo claro, preservado no texto original, ou nos manuscritos, ou nos códices, é porque o Espírito Santo quis deixá-lo de propósito para nos dar uma mensagem especial a respeito dele. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Então, meus irmãos, então agora vamos mergulhar aqui no assunto que é hoje os sermões expositivos, temático e textual, tá bom? Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Alguma fala? Alguma dúvida? Também, mesmo tendo um indicativo do título já deixado, a gente pode também até, a partir do texto em si, ter um outro título, né? Nada impede, né? Nada impede, exatamente, Júnior. Até porque, Júnior, como eu disse, tem o cabeçalho do Salmo que está no manuscrito e o título que é colocado em destaque pelo tradutor, pode ver que cada Bíblia coloca um título diferente do outro, né? Lá no Salmo 56, que nem a gente tinha visto há pouco, no caso dessas Bíblias que eu mostrei para vocês, os autores não faziam questão nenhuma de colocarem, né, no caso,
título nenhum. Mas a maioria das Bíblias colocam, cada Bíblia coloca um título, não é? Dando uma ideia assim, olha, esse autor, ou esse colegiado de autores, entendem que esse salmo trata sobre esse tema. Mas quando nós formos fazer os nossos sermões, aí você coloca o título que você quer pregar aquela manhã, até porque cada salmo não só tem uma única lição, ela tem uma única interpretação. Irmãos, guardem isso, mais uma vez, ó. A Bíblia, ela tem uma interpretação. Falar que a Bíblia não tem uma interpretação seria errado. A Bíblia tem uma interpretação, mas ela vai ter eternas aplicações. Então, vamos lá. O Salmo 56, ele vai ter uma interpretação. Por isso que a gente estudou, no módulo anterior, hermenêutica. A gente precisa interpretar. Agora, isso não significa que dentro dessa interpretação a gente não faça a nossa aplicação. Então, como a Bíblia tem uma só interpretação, mas tem eternas aplicações, então a gente trabalha dentro dessas aplicações. É claro que quando estamos aqui desenvolvendo um sermão, nós estamos fazendo uma leitura daquela interpretação. E é por isso que nós não podemos ficar se arrazoando de que a nossa interpretação ela é melhor do que a do irmão tal, da denominação tal. Podem ver que a Igreja Batista lê a Bíblia fazendo uma interpretação batista. A Igreja Metodista faz uma interpretação metodista. A Presbiteriana faz uma interpretação presbiteriana. Os pentecostais, né, os nossos irmãos, eu diria aqueles que são pentecostais raízes, não os neopentecostais, porque os neopentecostais, como eu já falo e repito em muitos módulos, eles já viraram seitas, a sua grande maioria, mas os nossos irmãos pentecostais, que são nossos irmãos piedosos, eles fazem a interpretação pentecostal, ou melhor, a leitura pentecostal. A interpretação é única, mas como nós somos limitados, nós temos as nossas leituras protestantes. Pode ver que no mundo do protestantismo, nós temos uma leitura protestante em que todos os protestantes, sejam eles históricos, renovados, pentecostais, reformados, eles se aproximam. As doutrinas básicas são as mesmas. Divergimos em doutrinas secundárias. Então, em outras palavras, nós temos uma leitura reformada, temos uma leitura protestante, porque nós acreditamos que a Bíblia tem uma só interpretação. Quem acha que a Bíblia tem várias interpretações, abre margem para as heresias, como a gente aprendeu na aula de hermenêutica. Então, voltando aqui, e falando de forma técnica, a Bíblia tem uma interpretação. Nós temos uma leitura nessa interpretação, e por isso estamos aqui estudando. Mas quando vamos aplicar, ou seja, quando vamos exercitar o nosso sermão, fazer o nosso sermão para pregar, aí a gente aplica naquilo que Deus realmente nos conduzir, tá bom? Então, Júnior, é isso aí, tá bom? Beleza? Então, meus irmãos, tudo bem até aí? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu não sei se eu acabei sendo prolixo e dificultei um pouco vocês. Não tendo dúvida, vamos mergulhar aqui nos assuntos. Júnior, então faça as honras para nós, meus irmãos, tipos de sermões, por gentileza. Vamos começar aqui com o sermão temático. Leia para nós. Sermão temático ou topical. As divisões principais derivam do tema independente do texto. Suas partes principais consistem em ideias derivadas do tema. Então, olha só que interessante, irmãos. Aqui já dá toda a sugestão, ó. Temático vem de tema, tá bom? Tudo bem? Nenhum problema, né? Bem claro, né? O temático pode ser chamado também de tópico, tá? Seria um sinônimo, tá bom? Quando vocês verem alguns livros, sermão por tópico, seria a mesma abordagem. Então, ficou claro aqui que o sermão temático, ou como diz aqui, ó, topical, né? De tópico, tá? Ele tem essa ideia onde as divisões, elas derivam do tema.
O importante é o tema que nós estaremos trabalhando, ou como nós chamamos, de forma estruturada, o nosso título, tá bom? É que aqui ele fala temático, porque teremos um tema, ou seja, um assunto principal. E dentro desse assunto principal, que seria esse tema e a ideia que iremos trabalhar, tudo se deriva a partir dele. E as suas partes principais vão consistir em ideias derivadas dele. Vamos pegar um exemplo aqui, irmãos? Estaremos falando sobre o Salvador dos homens. Salvador dos homens. Então, ao falar sobre o Salvador dos homens, esse é o meu título, eu estou trabalhando sobre salvação. Quem é o Salvador? Então, percebam que há um tema geral, há uma ideia, e aí a gente vai trabalhando a partir dali. Tudo bem? Por favor, Júnior, continue para a gente, por gentileza. Explicação. Ele não requer um texto como base de sua mensagem. Apesar de cada tópico ser embasado biblicamente, é mais usado para estudos sistemáticos, éticos, doutrinários. É claro que aqui é só uma dica no sentido dizendo o seguinte: você, por exemplo, quando está falando sobre o Salvador dos homens, você não precisa necessariamente ter um único texto. É óbvio que você terá vários textos, mas você pode usar tanto um texto quanto outro texto, porque são muitos textos que vão falar sobre o Salvador dos homens. João 3,16, livro de Romanos. Irmãos, a Bíblia vai falar, né, desde Gênesis 3,15, que é o proto-evangelho, até Apocalipse 22, o tema central da Bíblia é o Salvador. Um dia ele virá, depois ele veio, cumpriu a obra de redenção, morreu e ressuscitou, foi elevado aos céus, está assunto aos céus, e ele voltará para buscar os seus. Ou seja, então, assim, é claro, fica até estranho a gente pregar uma mensagem sem um texto bíblico. Não é isso que os livros textos estão querendo dizer, nem foi registrado aqui nesse slide, tá? É que você pode, sim, escolher um texto ou vários textos como a base, né, desse seu sermão, tá bom? E aqui fica uma recomendação, inclusive Spurgeon, ele vai dar dicas nos seus livros, lições aos meus alunos, dizendo: selecionem muito bem o versículo pelo qual vocês se basearão a mensagem. Porque, irmãos, tem hora que você está falando sobre um assunto que você não sabe qual o versículo que você vai escolher para você ler no início do culto, de tantos versículos que existem. Então, ele sugere a nós, pregadores iniciantes, o seguinte: selecionem muito bem esses versículos. Pense, ore, né? Não pegue qualquer um como se fosse um retalho, tá bom? Então, alguma dúvida aqui, meus irmãos? Não. O tema, né? O tema, e depois, próximo passo, você vai pegar como se fosse vai derivar do tema principal. Então, você vai pegar lá um outro tópico, né? Ou sei lá. E pode usar um versículo, né? Para embasar aquela... Por isso que eu estou te falando, quando ele disse aqui, ele não requer um texto como base de sua mensagem, não é querendo dizer que ele não precisa, mas fica a indicação aqui: selecione um versículo, dos muitos, né, Júnior? Eu acho, né, importante. Exato. Porque se você está dividindo o tema principal, vai ter as suas subdivisões que deriva do principal, em cada abordagem do tópico, você pode usar um versículo, ou dois, ou três, que vai dar ênfase, né, a essa divisão. Isso, é porque a gente já vai ver aqui, já, Júnior e irmãos, vários exemplos de sermões temáticos em que temos lá o título, aí depois já vem assim, primeiro ponto, e aí vem vários versículos respondendo o primeiro ponto, segundo ponto. Então, as respostas do tema já estão nas divisões. Por isso que ele é temático ou topical, ou por tópicos. Então, isso que eu estou falando, que ele acompanha
ele acompanha nessas divisões sempre, eu pelo menos procuro fazê-lo, colocando alguns versículos que vai embasar Isso, nas divisões, né, Júnior? divisões. Nas divisões. Agora, é por isso que o autor está dizendo, e a maioria dos autores, quando falam desse sermão, ele está dizendo dessa forma, que não há necessidade, por isso, porque logo que você faz ali, dá o seu título, né, da sua mensagem, geralmente a gente dá um título e lê um versículo, né? Não é assim, geralmente, que a gente faz? Mas já que é um temático, ou seja, é um assunto por temas, Uhum. no primeiro argumento, você vai vir com muitos versículos. Então, não há necessidade de forma estrutural. Ah, sim, entendi. Né, Júnior? Eu, Uhum. particularmente, Júnior, eu já virou quase que um costume meu, mesmo que eu esteja tendo um sermão temático, eu gosto de ler um versículo, como eu mencionei Spurgeon agora. Porque eu acredito que aquele versículo já prepara também o ouvinte para aquelas palavras iniciais. Ou seja, coração das pessoas estão ali para isso. Em muitas introduções minhas, eu posso até demorar um pouco a ler o texto, porque eu quero levar a mente das pessoas e conduzir a maioria dos irmãos, muitas vezes, a uma reflexão, já preparando eles para a leitura do texto. Não como uma persuasão vazia, mas eu gosto já de preparar o caminho. Literalmente, aquilo que acontece nos livros, sabe, Júnior e irmãos? A gente tem lá o índice, nós temos o prefácio. Eu gosto das minhas mensagens de fazer isso. O que um pai faz quando vai passear com as crianças? Sábado a gente vai para a praia. Aí, sábado de manhã, já pega as cadeiras de praia, pega o tapete, pega... É um bate e volta, mas é uma delícia essa expectativa. Então, como eu acredito que a mensagem é praticamente isso, é uma viagem, eu acho que na minha introdução, quando eu não leio de cara o texto, eu gosto de dar essa floreada. Bom, vamos ver como que está o sol. O carro está bom? Criando essa expectativa para a gente pegar a estrada e ir para a praia. O que importa é chegar na praia, né? No nosso caso, o que importa é chegar na praia, e o que importa para nós é literalmente a palavra. Mas esse preparo, eu acho que ele aquece o nosso coração, né? Agora, como eu disse, não existe um jeito certo ou errado. Tem pregadores que dão boa noite, cumprimentam a igreja, saúdam a igreja, agradecem a oportunidade, e a primeira coisa que fazem, vamos ler a Bíblia. E aí já lê a Bíblia, e a partir de então vai para o temático e etc. e tal. Cada pessoa tem o seu estilo. Hoje, se der tempo, no material que eu separei para vocês, a gente vai falar um pouco aquilo que na última aula a gente até tinha mencionado sobre os estilos de pregação, tá bom? Então, agora olha só que interessante, irmãos. Aqui, ó. Então, cada tópico ele está embasado na Bíblia. Esse tipo de sermão, ele é muito usado em estudos sistemáticos, éticos e doutrinários. Bom, deixa eu dar aqui um parâmetro meu, tá? Eu amo sermões temáticos. Sou apaixonado por sermões temáticos. Eu me divirto. Por quê? Porque eu amo estudos sistemáticos e estudos doutrinários. Então, naturalmente, eu vou ser apaixonado por isso. Agora, olha que interessante. Não pensem vocês que o sermão temático ele é o mais fácil. Não, não. Até porque fazer teologia sistemática, ó, aqui, ó, estudos sistemáticos e teologia sistemática, só faz quem tem muita proficiência, é muito competente, conhece muita Bíblia. Logo, o sermão temático ele é mais simples de você elaborá-lo. Mas se o pregador, o estudioso, não tiver cuidado, ele pode cometer alguns delícias doutrinários. Logo, quem vai pregar sermões temáticos muito bons, geralmente é quem conhece muito as doutrinas bíblicas e as doutrinas sistemáticas. Como eu sou apaixonado por bibliologia e por teologia sistemática, eu me divirto. Quantas vezes, meus irmãos,
um livro de estudo de escola bíblica dominical foi uma base de um sermão meu, inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Eu estou estudando sobre um certo assunto, ou é um livro de escola bíblica dominical, ou é um livro de teologia sistemática, ou é um livro doutrinário. Para mim, eu uso isso com muita, mas muita frequência. E perceba que quando a gente fala estudos sistemáticos e doutrinários, lá em hermenêutica, lembra a quinta regra? A quinta regra que era paralelismo de ideias, paralelismo de palavras e paralelismo de ensinos gerais, lembra disso? A quinta regra é textos paralelos? Sim. No sermão temático, quem usa muito bem e os melhores pregadores temáticos é quem domina esse paralelismo. Porque o pregador está falando A, B, C, o ouvinte que ama teologia sistemática ou hermenêutica e gosta de paralelismo de ideias, paralelismo de ensinos gerais ou paralelismo de palavras, ele já começa a fazer várias correlações. O pregador está dizendo isso, mas ele poderia dizer aquilo. E assim a gente vai construindo, não só como crítica, né, ouvindo o pregador, mas ao mesmo tempo entendendo onde o autor quer chegar, o pregador quer chegar. Porque muitas vezes o pregador ele só dá o suprassumo de algo, e quem está ouvindo e ama a quinta regra da hermenêutica fala: meu Deus, esse pastor ele foi profundo demais. É que ele não tinha tempo ali em meia hora de poder mergulhar em tudo isso, mas aqui dá para a gente fazer um estudo muito mais aprofundado sobre esse assunto. Olha só, então, guardem isso, vocês vão ver muitos escritores de homilética falando que o temático é o mais fraquinho. Concordo. Para o iniciante, para o pregador leigo, ele é o melhor, mas, ao mesmo tempo, o pregador leigo tem que tomar cuidado. Mas, agora, uma pessoa que é amante de bibliologia, de doutrinas, e principalmente doutrina sistemática, teologia sistemática, ele vai usar muito o temático nas suas mensagens e estudos, tá bom? Sim. Tá bom? Beleza? Alguma dúvida, algum acréscimo? Não, geralmente alguma pergunta? Usa texto paralelo com versículos que seguem a mesma linha de pensamento, né? Daquilo que você está falando. Exatamente, ou se não, Júnior, muitas vezes, sabe as referências cruzadas? Sim. Pode até ter uma outra linha de raciocínio, mas que vai trazer mais luz para aquele tema. Sim. A gente vai abrir uma janela no meio do sermão. Ou seja, está dentro do que você falou, mas, de repente, pode até pegar um outro texto que faz enxergar algo diferente, mas, é claro, de uma forma ligada ao tema, né? Sim, claro. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida, irmãos? Olha, irmãos, é aquilo lá. Esse é o momento em que você vai tirando as suas dúvidas, tá? Tá bom? Eu sei que os irmãos, que principalmente as irmãs, que principalmente estão no começo da sua caminhada, não conseguem montar direito as coisas. Essa semana mesmo, a irmã Elisângela tinha feito uma pergunta, viu, irmã? Eu não te dei a resposta, porque eu queria, inclusive, trazer hoje os 3 tipos, para depois construir em cima daquilo que a irmã falou. Porque a sua pergunta, que você tinha me feito lá no grupo, pessoalmente, aliás, dá para você criar 3 tipos de sermões. Dá para criar, em cima daquela ilustração, dá para você criar uma mensagem temática, dá para você usar aquela ilustração num sermão textual, e dá para você usar aquela ilustração num sermão expositivo. Né? A nossa irmã Elisângela tinha me feito uma pergunta sobre uma ilustração. Fala para a classe, irmã, qual foi aquela ilustração, né? E aí eu vou estar depois construindo e respondendo para você aqui em aula, porque isso vai ser bom para a irmã e para todos os alunos. É que eu perguntei sobre a questão do... Eu até não sabia que era uma ilustração, né? Na verdade, eu nem sabia o nome que se dava. Mas do elefante, quando ele é criado desde muito novinho, preso numa corda e um tronco de árvore.
Aí, conforme ele vai crescendo, ele continua na mesma, preso ali, só muda as correntes, né? Mas o elefante, mesmo com aquele tamanho enorme que ele tem, ele não consegue sair, quebrar aquelas correntes. Ele continua preso ali, a consciência dele, ele está preso ali e não consegue se libertar. A gente sabe que ele tem uma força superior àquela corrente, né? Aí eu não sabia como fazer uma montagem de um sermão. Isso, então, essa daí é uma ilustração, irmã, inclusive, e até mesmo é algo que acontece na vida real, né? Os adestradores usam desse artifício para poder, desde cedo, vamos dizer assim, controlar e domesticar um elefante. Enquanto ele é pequeno, se amarra numa corda, ele puxa, essa corda, ele não consegue quebrar a corda, mas só que depois de adulto, ele quebraria uma corrente e arrancaria a árvore, né? E só que agora ele tem aquela memória antiga. Então, essa ilustração que a irmã acaba de citar, é uma ilustração que você pode colocar dentro de um sermão temático, de um sermão textual e de um sermão expositivo. Sim. Porque, olha só, meu irmão, usando aqui, né, do temático agora, vamos pôr assim um seguinte tema: quando o passado te aprisiona. Olha aí. Alienação, né? Ó, quando o passado te aprisiona, é o seu título do seu sermão temático. Você está falando de prisões do passado. E aí, você vai criar a sua primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão, e aí você, já que a irmã tem essa história, essa ilustração, como algo muito forte, ou você conta ela no início, ou você conta ela no final. Aí você vai enxergar o melhor momento, dependendo do seu desenvolvimento. Mas você percebe, ó, eu dei um título, eu só propus um título, quando o passado te aprisiona. Agora, pode falar, Júnior. É interessante que essa ilustração dela é muito boa, a usar logo na abertura, que eu vi um pastor usando uma ilustração também, logo na abertura. Isso deixou o suspense, e depois todo mundo lembrou daquilo que ele falou no início, porque estava tudo alinhado, linkado com o tema, com o texto, o enredo. Exatamente. Aí perceba, irmã, que ao fazer a lição de casa, e aqui eu estou usando o sermão temático, né? Ao fazer uma lição de casa, a irmã vai ter que construir muito bem quando o passado aprisiona alguém, por que aprisiona alguém, quem é que nos liberta do passado e por que ele nos liberta, quem é que nos dá uma nova vida sobre todas as forças do mal e do pecado. Por exemplo, eu estou aqui, irmã, construindo com vocês, está entendendo? Então, perceba que essa ilustração ela pode ser muito bem contada no início quanto no final. Eu acho que, nesse caso, no início, ela é muito legal. Porque toda hora a irmã pode usar essa ilustração dizendo, olha, lembra do elefante? Olha como a memória dele foi condicionada a um comportamento. Aí a irmã pode estar desenvolvendo. Gente, na nossa vida nós somos também um pouco assim. Se tivermos uma queda, uma decepção, nós criamos o quê? As nossas defesas. Nós levantamos os nossos escudos blindados. Ou seja, perceba, essa é uma mensagem por tema, por tópico, né? Agora vamos... Bom, quando chegar na textual, a gente vai mudar, tá vendo, irmã? Por isso que eu falei... percebam que, irmãos, é uma ideia que o Espírito Santo coloca no nosso coração, diante de verdades bíblicas, e aí a gente pode... Houve uma história, aquela história tem tudo a ver, como o Júnior disse, com aquilo que a gente vai falar, e, de repente, ali se preenche perfeitamente. Entendeu? Tá bom? Tudo bem até aí? Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida? Então, vamos prosseguir aqui, meus irmãos, que hoje tem bastante coisa para a gente ler, eu quero tentar render a aula aqui. Temático, Júnior, continua lendo para nós. O que se precisa no sermão temático? Ok. Observação, chave bíblica é fundamental. Ou seja, um dicionário bíblico bom. Agora aqui vamos... e aqui, irmãos, deixa eu até acrescentar. O dicionário bíblico, uma chave bíblica, comentários bíblicos, tudo isso vai ser fundamental para os irmãos.
Para quê? Para que vocês não parem ali, não fiquem no raso, tá bom? Aham. Né? Agora, olha só, agora vamos para alguns exemplos. Leia para nós, Júnior. Aqui são alguns exemplos de sermões temáticos, tá? Sei. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica. Exemplos. Título: O poder da palavra de Deus. Tem o poder de dar vida. 1 Pedro 1:23. Tem o poder de purificar. João 15:3. Tem o poder de santificar. João 17:17. Tem o poder para produzir crescimento espiritual. 1 Pedro 2:2. Vamos lá, vamos montar o nosso esboço aqui, ó. Vamos lá. Então, esse é o título. Aqui é o primeiro argumento, irmãos. Primeira divisão, aqui é a segunda divisão. Aqui é a terceira divisão. E aqui é a quarta divisão. Por isso que, quando lemos há pouco, dizendo que não há necessidade de ter um texto bíblico logo depois do título, é por quê? Porque nós estaremos justificando esse tema, esse tópico, com todos esses versículos. Percebam, é um estudo ou não é? É maravilhoso. Vamos ser honestos, meus irmãos. Se em toda a igreja evangélica no nosso país se pregasse uma mensagem como essa, o povo estaria alimentado ou não? Maravilhoso. O poder da palavra de Deus. Em primeiro lugar, ela tem o poder de dar vida. A quem? A qualquer um que vá a ela. Você desenvolve esse ponto. Segundo lugar, ela tem poder de nos purificar. Olha que coisa linda. Tem mais um. Vamos pôr aqui, irmã? Vamos pôr a história aqui do elefante aqui, a ilustração do elefante aqui? Olha aí, ó. Deu para preencher aqui? Deu. Tá vendo? Ela tem poder de nos santificar. Olha só. Estrutura mais para estudo, né? Sim, Júnior, mas você concorda, Júnior? Vamos agora pensar aqui num pastor. É um pastor que foi formado ali no meio da igreja, que foi levantado ali porque ele é uma pessoa piedosa. Ele pode não ser um teólogo exímio, mas trazendo uma mensagem dessa, Júnior, a igreja está alimentada. Sim, Tá claro. ou não está, meus irmãos? Não falou heresia, foi bíblico, foi escriturístico, foi cristocêntrico. Aleluia! Pastor, mas foi arroz com feijão. Meus irmãos, esse arroz com feijão aqui levanta exército. É bíblico. É bíblico. A gente não precisa ver um Spurgeon pregando cada domingo, basta alguém pregar biblicamente, é o que a gente mais precisa. Agora, se Deus levantar 100 Spurgeons na nossa nação, glória a Deus. Deixa o Senhor levantar quantos eles quiserem. Mas percebam, olha aí, ó. Terceiro lugar, tem o poder de santificar a palavra de Deus, o poder da palavra de Deus. Presta bastante atenção que o título é o poder da palavra de Deus, né? Quarto lugar, tem o poder para produzir crescimento espiritual, ou seja, você não é elefante, não, pode quebrar essa corrente agora. Faz força, meu irmão, dá passos, pronto. Ô, meu irmão, libertador. Não precisa de profetada, não precisa de revelação, não precisa de emocionalismo. Lemos a Bíblia, demos o pão de Deus, vão todo mundo embora, como eu gosto de dizer lá na igreja, depois que eu ouço uma boa mensagem, falo, vão embora de bucho cheio. Bucho cheio. Então, com a barriguinha, ó, farta, para mais uma semana de vitória em nome de Jesus, é ou não é? Percebam, ó, o sermão temático, ele tem essa característica de estudo. Agora, olha só, aqui estamos colocando um versículo, mas poderíamos colocar 3 versículos aqui? Sim. Ou seja, a igreja foi bombardeada pelo quê? Pela palavra de Deus. E com um tema totalmente escriturístico, totalmente bíblico. Maravilhoso, não é? Está entendendo? Esse é o mais fácil. Esse é o mais fácil. E aí, por isso que eu digo, irmãos, não se prendam, tá? Se vocês quiserem começar pregando texto temático, fiquem à vontade. Isso é ótimo, tá bom? Vai dar segurança em vocês, tá bom? Então, vamos continuar aqui, só para a gente progredir mais um pouco. Olha aqui outro exemplo, meus irmãos. Leia para nós, Júnior. Então, ó, voltando aqui, ó. As divisões principais devem vir em ordem lógica ou cronológica, tá? Tem lógica aqui? Tem. Tem uma cronologia aqui? Tem. Joia.
Segundo lugar, leia para nós, Júnior, por gentileza. Título, a divisão espiritual pode ser uma análise do tema. Título, Agora, só uma coisa, Júnior, desculpa atrapalhá-lo. Aqui já fala que é uma análise. Lá falou o quê? Aqui falou sobre a questão de ser uma ordem lógica ou cronológica. Agora já pode ser uma análise, né? Estão entendendo? Leia para nós, dê um exemplo. Título, o andar na carne nos levará, consequentemente, responde, não agradar a Deus, Romanos 8:8, não amar a sua palavra, Jó 14:23, não ter vida de oração, 1 Tessalonicenses 5:17, não testemunhar habitualmente sobre Cristo, Atos 1:8, não pensar nas coisas que são de cima, Colossenses 3:2, não morrer para o pecado, Colossenses 3:3 e Romanos 6:6, não negar a si mesmo, nem carregar sua cruz, Lucas 9:23, não consagração a Deus, Romanos 12:1 e 2, não resistir ao mundo, Tiago 4:4, não ter alegria da salvação, Salmo 51:12, por tudo isso, seu louvor não agradará a Deus, Hebreus 12:15. Meus irmãos, fala sério. Dá para pregar uma boa mensagem como essa? Olha que título lindo. O andar na carne nos levará consequentemente. É uma exortação amorosa ou não? Dá uma sacudida na roseira ou não? Não agradaremos a Deus, não amaremos a sua palavra, não teremos vida de oração. Olha só, e cada ponto desse é uma divisão. Agora, olha que interessante, irmãos. Vamos ver aqui, ó. 3, 6, 9, 10, 11 divisões. É uma mensagem de 11 pontos. Dá para fazer essa mensagem? Dá ou não dá? Essa eu acho mais simples. Sim, mas sejamos honestos, Júnior. Mesmo que tenham 11 pontos e não seja uma sugestão de divisão, das sugestões de divisão sugerem os grandes escritores de homilética para que a gente divida em 3 a 5 pontos. Sim. Aqui está em 11, mas concordo, irmãos, se a gente for sucinto, gastamos 5 minutos em cada um desses, 3 minutos em cada um desses 11 pontos, a gente fez essa mensagem em 40 minutos. Uma mensagem maravilhosa. É direcionada, né? Direcionada. Né? Não testemunharemos sobre Cristo, não iremos pensar nas coisas de cima, não morreremos para o pecado. Ou seja, negativo, é uma mensagem maravilhosa. Tá bom? Negativa, né? Está trabalhando no negativo aqui. Negativo, A pessoa precisa ser segura, mas é um sermão maravilhoso ou não? Exatamente. Pode perguntar, irmã Elisângela. Pode usar também para fazer em mais de um culto? Tipo, em 2 cultos? Sim. Por exemplo, essa mensagem, você poderia fazer parte 1 e parte 2, por exemplo. Irmãos, eu quero falar que o andar na carne nos levará, consequentemente, a algumas coisas perigosas. Hoje eu quero começar falando com vocês e no domingo que vem terminaremos. Por exemplo, dá para dividir? Claro que dá. Está entendendo, meus irmãos? A mensagem temática, ela é muito boa. E é boa também. Podem notar, como o Júnior mencionou, ela lembra muito estudo. Tudo. E o que a igreja precisa, irmãos? De alimento. Meus irmãos, lembrem do Salmo 23. O nosso Supremo Pastor nos leva aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. É aqui, ó. É aqui que a gente come a grama de Deus e bebe a água de Deus. E é mais para a igreja também, né? Sim. Mas dá para usar também como evangelismo, Júnior. Também. Dá para usar. Mas assim... Os lares também, né? Dá para a gente aplicar em tudo, tá? Tudo. Então vamos correr aqui rapidinho para a gente... Aqui, ó. 3. Leia para nós, Júnior. As divisões podem tratar o assunto por comparação. Título: um testemunho eficaz. Comparando o testemunho do crente com o sal, de Mateus 5,13, como sal, o testemunho do crente deve temperar, Colossenses 4:6. Como sal, o testemunho do crente deve purificar, 1 Tessalonicenses 4:4. Como sal, o testemunho do crente deve produzir sede, 1 Pedro 2:12. Olha, qual que é o título? Um
testemunho eficaz. Isso é bacana, hein? Olha, que texto, que mensagem maravilhosa. Nossa, isso é bacana. E não usa muita coisa, daí flui muita coisa. Hein? Não, entendeu? Nossa. Júnior, então, você vê, Júnior, que do anterior para esse, por exemplo, esse te chamou mais atenção. Não, perceba, isso vai acontecer com cada um de nós. Aquilo que vai chamar a atenção mais para um, vai chamar mais para o outro, porque cada um vai ter uma necessidade na sua igreja, no seu grupo de estudo. Estão entendendo, meus irmãos? Então, o temático, ele é maravilhoso. Ó, o título é Um Testemunho Eficaz, está falando sobre testemunho cristão, comparando o testemunho do crente com o sal. Então, aqui, ó, esse seria o primeiro ponto, ou aqui a gente poderia fazer até a introdução, tá bom? E aqui os 3 pontos. Fazendo ilustração também, pode usar. Se nós quiséssemos utilizar esse primeiro argumento aqui como ponto, não teria problema nenhum. Eu usaria aqui como introdução, e aqui eu iria para os meus 3 pontos, 1, 2 e 3, ó. Ou seja, o nosso testemunho, que é comparado com o sal, tempera, purifica e produz sede em todos que estão ao nosso redor. Aleluia. Até dá para fazer um estudo do período bíblico do soldado romano, onde que o sal era soldo, que gerou a palavra salário. Aí você já não está indo, sabe para onde? Para o temático. Você já está pulando para o expositivo. Perceba que a sua palavra, você já vai para o quê? Para a época bíblica, para o costume bíblico, para a época dos romanos, naquele contexto da onde se deriva salário. Perceba? Salário. O sal, antigamente, irmãos, aqui, fazendo até um comentário, né? Para muitas culturas antigas, comercializar sal não era o que hoje nós temos. Sal era uma commodity valiosíssima na antiguidade. Não tinha geladeira. Principalmente ali, nesse período bíblico e depois, nas grandes expansões, nas grandes conquistas, na Rota da Seda, por exemplo, quem comercializava sal e tinha estoques de sal, ele tinha literalmente uma mina de ouro sob o seu cuidado. E só para vocês terem uma ideia, alguns impérios, como o Império Chinês e algumas cidades naquela região, os imperadores e reis proibiam o comércio de sal, porque isso era uma commodity tão valiosa que o Estado precisava cuidar, para que não faltasse nem para o rei, nem para a nação, e ao mesmo tempo servisse ali como uma ferramenta de negociação, assim como o ouro. Olha só que interessante, hoje o sal para nós virou algo irrisório, hoje, porque hoje nós temos a tecnologia, nós temos o freezer, nós temos a geladeira, mas em culturas onde não eram muito quentes, o sal era o que dava para que eles pudessem preservar seus alimentos, a sua carne, e etc. e tal, né? Então, interessante, né, irmãos? Aí o Júnior foi para o salário, ou seja... Romanos, o soldado romano recebia, o salário dele era o sal. Então, depois virou soldo, né? Para o funcionário público, soldo. O nosso irmão Tomé, ele pregou recentemente a mensagem sobre o sal também, de Mateus, e ele mencionou alguns, depois ouçam essa mensagem no nosso grupo da igreja, do nosso canal do YouTube. Foi linda, porque ele falou algumas coisas, inclusive, lembra quando Jesus disse que se o sal perder o sabor, ele não serve para nada, a não ser pisado pelos homens? Na mensagem que ele pregou, foi lindo, eu até aprendi com ele naquele dia, eu não sabia desse detalhe. Jerusalém, e lá no templo, épocas do ano que fica muito gelado, cria uma camadinha grossa de gelo no templo. Então, o que os líderes religiosos faziam? Pegavam o sal, que já tinha perdido o seu grau de salinidade muito grande, que já era um sal de segunda categoria, ou seja, um sal meio insosso, e jogava onde? No gelo, naqueles lugares onde tinha sido pavimentado, o sal derretia o gelo, e as pessoas, então, pisavam por cima do sal. Por isso que Jesus, quando disse aquilo, tem esse significado. Se nós perdermos o nosso sabor, não vai servir para nada, a não ser lançado nas calçadas, onde as pessoas passam, para que elas não caiam. Mas ainda assim serve até por uma coisa, mas em outras palavras, o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte: o propósito do sal não é esse. Sim.
esse sal que está sendo pisado, que está sendo surrado e não vai ser útil para alimentação, é Sim. porque ele perdeu o sabor. Assim será o crente que perde o sabor. Na mensagem do Tomé, ele trabalhou muito bem isso e outros pontos. Ou seja, percebam que aqui a gente já saiu do temático e a gente está indo já para o expositivo, porque o expositivo, ele tenta expor o que o texto estava dizendo nos dias bíblicos. Então, a palavra do Júnior, como essa menção que eu acabo de citar do nosso irmão Tomé, já aí a gente já está indo mais para o expositivo. O temático fica só nos temas, meus irmãos. Agora, eu te pergunto, dá para se alimentar com esses temas aqui? Maravilhoso, não? Tá bom? Então, meus irmãos, olha, aqui temos mais 2 exemplos. Vamos ler rapidinho, Júnior? Só para a gente concluir? Sim. Ó, 4. 4. A divisão espiritual pode ser repetida. Título: Algumas coisas que Deus pode fazer. Ele pode salvar, Hebreus 7:25. Ele pode guardar, Judas 24? Isso, Judas, versículo 24. 4. Ele pode socorrer, Hebreus 2:18. Ele pode conceder graça, 2 Coríntios 9:8. Ele pode fazer mais do que pedimos, Efésios 3:20. Olha que sermão temático maravilhoso. Algumas coisas que Deus pode fazer. Então, você repete, ó, ele pode salvar, ele pode guardar. Maravilhoso. Maravilhoso esse sermão. Estão gostando? E aí, para a gente concluir, o último exemplo. Tá. Leia para nós, Júnior. 5. Favorável em dias específicos. Título: O dia da Bíblia. A Bíblia é Deus falando no homem. 1 Tessalonicenses 2:13. Segundo, a Bíblia é Deus que fala pelo homem. 2 Pedro 1:20 e 21. Terceiro, a Bíblia é Deus quem fala como homem. João 6:63. Quarta, a Bíblia é Deus quem fala a favor do homem. 2 Timóteo 3:16. Ou seja, assim como no anterior, a gente viu que, ó, as divisões principais podem ser repetidas, agora, ó, é também o temático muito usado em dias específicos, dia da Bíblia. E aqui, aqui no caso, né, perceba, título, o dia da Bíblia, a Bíblia, e aqui seria já a divisão, tá vendo, irmãos? Pegamos o dia da Bíblia, podia ser o dia dos pais, o dia das mulheres, aí você cria um título e cria-se um sermão temático. Para ocasiões especiais, o temático ele é muito bom. Tudo bem até aí, meus irmãos? Compreenderam bem o temático? Ficou claro? Para a gente encerrar aqui essa nossa primeira aula de hoje, e já irmos para o intervalo, percebam que o pregador iniciante, que ele usa o temático, mas ele se acostuma no temático, e ele não cresce nos seus estudos, ele vai ter um alimento para a igreja? Vai. Mas se concorda, irmãos, que o alimento também vai ser proporcional aos estudos dele ou dela. O irmão que ficar aqui no temático, dizendo, eu preguei bem hoje, tá bom assim, eu sempre vou ir para o temático porque eu vou pregar bem, eu vou pegar um esboço de algum pregador e vou ficar copiando esboços de outros pregadores, eu digo para vocês, irmãos, o temático vai até te salvar de algumas ciladas, mas mais cedo ou mais tarde você vai limitar o seu crescimento na pregação. Não estou dizendo que você não possa utilizar um esboço como que você viu agora, não. Pastor Ernesto Anini, ele dizia o seguinte, irmãos, em dar uma mensagem fraquinha ou não dar nada, dê uma mensagem fraquinha, no sentido assim, se você tiver que copiar algo para poder dar um alimento à igreja, faça isso, mas não viva assim. Não viva copiando os outros ou pegando esboços de outros, porque, irmão, chega uma hora que você começa a pregar somente que nem um papagaio, repetindo o que os outros fizeram. Por exemplo, tudo que eu trouxe aqui para vocês foram alguns exemplos, e nos nossos livros textos nós temos muitos exemplos, daria para a gente pregar já um ano só todinho, concorda? Mas não é isso que Deus espera para nós. Deus espera que nós aprendamos a desenvolver o temático através dos nossos estudos, da nossa interação. Quando você precisar de um auxílio e buscar no esboço, aí ótimo, mas não faça do esboço de um pregador a razão da sua sobrevivência na pregação. Porque, pasmem vocês, irmãos, pasmem vocês, existem bons pregadores que foram levantados,
mas muitos pastores e pregadores copiam apenas as mensagens dos outros. No dia que não copiarem mais, eles não sabem o que pregar. Ou seja, eu acho que é um perigo uma igreja depender de um pregador assim. Estão entendendo? Nós estamos aqui aprendendo com vários pastores, mas nós não podemos fazer desses pastores o nosso arrimo. A gente pode até ser ministrados por ele, mas o que Deus espera de nós? Deus espera de nós que a gente cresça nessa habilidade, tá bom? Então fica aqui essa dica. Isso vale para o sermão temático, textual e até para o expositivo, tá? Tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguma dúvida? Então, interessante que o temático, eu achei simples, né? Eu conhecia de outra época, mas não tanto agora. Já conhecia, já tinha visto. Mas o temático é importante porque você pode criar também, não pegar copiado, né? Eu criar um tema, desenvolver um tema e você fazer a estrutura. Não pegar a coisa pronta. Porque eu acho Exato, Júnior. E, Júnior, quando eu fiz essa menção agora nesse final, Júnior, porque muitos seminaristas se sentem tentados sempre copiar os grandes pregadores. Então, o grande pregador pregou, ele vai lá e vai anotando, e aí ele vai e replica. Não tem problema você fazer isso, irmão, principalmente se você der a fonte. Irmãos, olha, o Augusto Nicodemos pregou isso, eu quero também estar pregando. Mas você concorda que uma igreja local, que aquele pastor, semana a semana, fica replicando as mensagens do Augusto Nicodemos, eles vão falar assim, mas o nosso pastor não estuda. Nosso pastor não está buscando a Deus. Ele está se alimentando com Nicodemos. Mas pera lá, o que ele está fazendo integralmente? Ou mesmo que ele não seja integral. Agora, muitos pregadores que copiam sermões, Júnior, eles não dão nem a fonte para piorar. Porque eles sabem que se der a fonte, eles vão perder o crédito. Por isso que eu digo, irmãos, a gente não tem que ficar aqui copiando ninguém. Fica artificial também, né? Fica artificial, tem que ter personalidade também. Exato, Júnior. E tem que ter experiência com Deus, Júnior. Pode. A pessoa... E aí onde entra, irmãos, aqui deixa eu até fazer uma palavra assim bem pastoral. Meus irmãos, você dá um arroz com feijão, mas você está sendo íntegro no seu arroz com feijão, aleluia. Continua nesse seu arroz com feijão. Porque você está recebendo ele com oração, com temor, com trabalho, com esmero. Lembre-se que lemos aqui nas aulas passadas, se você recebeu o dom do ensino, então dedique-se. O pastor, ele ensina, ele prega, ele precisa ser dedicado. Irmãos, eu já preguei, sim, mensagens de muitos pastores, mas geralmente quando eu vou pregar ou citar alguma coisa, eu sempre dou a fonte, ou do livro, ou da pregação. Ou quando não, digo, irmãos, eu estarei pregando uma mensagem que o Fernandes Dias Lopes pregou, estarei me baseando nessa mensagem. Por que eu faço isso, irmãos? Eu estou dando a honra a ele. Estarei pregando uma mensagem que o Billy Graham pregou, ou essa mensagem nasceu a partir da mensagem do Billy Graham. Ou seja, é uma mensagem do Billy Graham, mas essa nasce dela, deriva-se dela. Seja honesto, dê as fontes. E eu estou fazendo aqui, dando essa dica para vocês, porque eu quero que, assim como vocês estão sendo aplicados em estudar, vocês sejam muito mais aplicados ao ler a Bíblia, ao se preparar para alimentar a igreja, tá bom? Tudo bem? Diego, faça a sua pergunta, filho, para a gente ir para o intervalo. Não, professor, só queria falar assim que esse texto, esse estilo de pregação temático, para mim, é mais fácil, porque sempre, tipo, na igreja que eu frequentava, sempre fui o temático. E todas as pregações que eu prego desde os 16. Então, desde os 16, sempre foi esse temático. Então, por isso que eu tive um pouco de dificuldade quando começou os estilos de pregação, tipo expositivo. Nunca ouvi falar nisso. Então, eu fiquei meio perdido. Textual, eu nem sabia que existia isso aí. Porque a minha base sempre foi o temático. Sim, e se foi um temático bíblico, viu, irmão Diego, não tem nenhum problema. Nossos irmãos pentecostais, principalmente aqueles que realmente fizeram essa obra pentecostal no nosso país, a maioria das mensagens dele eram temáticos. E olha aí, olha as igrejas que ele edificaram, igrejas fortíssimas. Então, hoje, foi resgatado o princípio expositivo, é melhor,
concordo, mas o temático, sendo um temático Bíblia, é maravilhoso, tá bom? Beleza, meus irmãos? Agora, depois do intervalo, a gente vai para o textual e a gente vai para o expositivo. Vamos ver se hoje a gente consegue trabalhar nos três, tá bom? Então, 5 minutos, a gente volta, tá bom, meus irmãos? Vou parar aqui nossa gravação. Até já.